Science and technology. Olá, eu sou o João Mantovan e esse é o nosso especial de Natal do Ciencion. Hoje o nosso estúdio está um pouco diferente. As paredes estão cheias de estantes, caixas, pastas, fitas, HDs, anos e anos de conversas guardadas. Hoje a nossa ideia é um pouco diferente. Estamos hoje no grande arquivo de áudios do Ciencion para a gente escutar alguns relatos de pessoas que passaram por aqui e ajudaram a construir o nosso ano de 2025. Esses relatos têm algumas histórias, algumas reflexões, um pouco dos bastidores, tudo aquilo que não caberia só em um único episódio. E para começar, nós vamos escutar um pouco do professor Pedro. Estamos hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o ano de 2025. Foi um dos anos mais especiais da minha vida e um dos anos mais especiais, eu acho, da história do Ciencion. Eu acho que desde a fundação talvez tenha sido o ano mais importante da nossa breve história de 7 anos. O Ciencion este ano produziu programas como quase nunca, com uma variedade de temas incrível, uma equipe extremamente animada e motivada, e a gente descobriu um lugar que é incrível, que além do Spotify, é claro, é o YouTube. O YouTube a gente começou a ter uma audiência que eu não esperava, e foi tudo graças a um contato com a sociedade. E é isso que é um projeto de extensão. Um projeto de extensão não é só a gente falando e a gente ouvindo também. E a gente gravou no UFBC para Todos um programa especial que a gente acreditava que ia ser muito especial, mas eu não acreditava que ia ser tão especial desse jeito como tem sido. Lá a gente gravou 3 programas, um deles eu vou citar daqui a pouco com vocês, e lá eu descobri que grande parte das pessoas usa o YouTube. Não tanto o Spotify quanto eu acreditava, quanto o pessoal da equipe do Ciencion eu acreditava, apesar da gente ter uma boa audiência também no Spotify, a quem eu agradeço muito o pessoal que escuta a gente pelo Spotify. E a gente reativou o programa no YouTube e a gente começou a ter uma audiência muito legal, comentários muito legais, e a gente viu uma nova oportunidade de crescer com o conteúdo do programa. O programa hoje está tendo uma dinâmica muito gostosa. O André, o Mantovan, o Guiraldi, todo mundo que faz parte do Ciencion, uma equipe grande e muito legal, que tem trabalhado e trazido com temas que faz com que a gente consiga produzir um programa basicamente por semana, que a gente não acreditava que era possível. Tá? Eu vou deixar com o meu momento único, o meu momento 2025, com um gostinho de 2026, um programa, mas deixando claro que eu gravei programas incríveis, inacreditáveis, com muita gente muito legal. A gente gravou com o pessoal que grava pra Globo, grava pra CNN, pessoal que foi pela primeira vez, e todos os programas foram muito, muito, muito legais mesmo. Então, por isso eu escolhi um que eu não gravei, que eu não conversei com ninguém, que foi o programa que a gente gravou no UFBC para Todos, que foi pela genialidade também do André, que é um excelente comunicador, uma pessoa que faz perguntas precisas e consegue retirar das pessoas o que a gente quer saber. Por isso o meu destaque vai para a fala da Célia no programa, no Fóton do Ciencion número 31, que é Comunidade Vozes que Nos Movem, a parte 3. Nesse áudio, a Célia dá um show de resiliência, de luta e de felicidade, né? E eu me emocionei muito ouvindo a fala da Célia. Em loco, quando ela estava falando, eu estava prestando atenção, mas de longe, e quando eu ouvi no programa, foi espetacular. Pessoal, a todos vocês, eu não teria como agradecer pelo ano de 2025. Foi um ano maravilhoso em toda a área da minha vida, tanto na pesquisa, quanto no ensino, quanto na extensão, quanto no pessoal, diria o Fausto Silva. Eu tô me acostumando com os óculos, eu finjo que eu não preciso, mas eu tô precisando, porque eu já não tô enxergando quase mais nada. Mas muito obrigado mesmo. Esse ano não tem como não agradecer. A gente reclama às vezes, mas a gente deve enaltecer. E como é bom falar de gente boa, gente trabalhadora, gente que se dedica tanto a um projeto quanto ao Ciencion. A toda a equipe do Ciencion, muito obrigado mesmo. Vocês fizeram toda a diferença nesse ano de 2025.
Até mais. Esse evento foi, sem dúvidas, uma coisa muito legal. Curiosidade é que a gente gravou ali ao vivo, porque a gente gravou no meio da galera. Então não teve um isolamento muito grande de áudio. A gente tava numa mesa no segundo andar, então foi um negócio muito doido. Isso que foi divertido, porque a gente literalmente gravou no meio da galera. Isso faz parte também. A gente ter gravado ali no meio, a galera vendo a gente gravar, o pessoal querendo participar. Então eu vou tocar agora esse áudio da Célia e vocês vão perceber isso. No fundo dá pra ouvir algumas vozes, o barulho da galera conversando. E esse momento foi muito especial pra gente, né? Então a gente gravou esses episódios com muito carinho também. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Fóton 31. Comunidade, vozes que nos movem 3. Eu voltei a estudar, foi uma maravilha na minha vida, né? E aí, sabe, veio tudo de uma vez. Minha vida estava totalmente parada. Parada de tudo. E de repente andou assim tão rápido que eu tô meio assustada. E é por isso que eu tô aqui. Hoje eu vim com meus professores, né? O coordenador também que tá aí. E alguns colegas. A idade não é problema. Enquanto se está vivo, entendeu? A gente tem que lutar. A gente nunca deve parar. Eu parei de estudar em 82. Voltei em 2022, em plena pandemia. E isso para mim foi muito bom. Já me perguntaram se ainda aprende na minha idade, entendeu? E aprende sim. Há sempre tempo. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos que lutar. Olha, esse especial foi, sem dúvidas, incrível. Ter gravado isso lá no FABC para Todos, poder ter discutido sobre educação, diversos tipos de professores, foi maravilhoso. Eu recomendo fortemente o especial Vozes que nos Movem. São 3 episódios, eles são curtinhos, mas eles valem muito a pena. Mas, agora, a gente vai escutar um outro relato, dessa vez do professor Célio. Olá, caro ouvinte, aqui quem fala é o Célio, que neste Natal haja bastante reflexão sobre o ano que passou, que a ciência nos una novamente em 2026, não só como espectadores, mas também como exploradores do desconhecido. Agradecemos por cada mente que se abriu com o nosso conteúdo esse ano, desejamos paz, descanso, inspiração e um Feliz Natal, e que venha um novo ciclo de descobertas com carinho do Ciência. Como recomendação, deixo não só um trecho, mas o episódio todo de transhumanismo, que é um episódio que está muito bom. Ele é um recente, mas se você não ouviu, volta lá e escuta que está muito bom, recomendo. Ciencion 104, Transhumanismo. Esse aqui é legal, inclusive, porque faz parte de uma trilogia. Nós temos 2 lançados e o terceiro episódio vai ser lançado agora em 2026. Então, recomendo fortemente esse episódio. Agora, do que se trata o transhumanismo? Antes de falar de fato dessa corrente filosófica, a gente precisa definir o que é o melhoramento humano. Melhoramento humano, existem diversas definições filosóficas sobre isso. A gente pode estar falando desde lentes corretivas até o uso de próteses, etc. Coisas do nosso dia a dia de correções para restaurar a saúde já são considerados melhoramentos humanos. Agora, o quanto isso se torna algo que ultrapassa o sustento da saúde, ultrapassa o tratamento, que aí a gente entra na vertente transhumanista. Quando a gente chega num ponto onde as capacidades humanas são transcendentes. A gente chega num ponto onde a evolução daquela espécie jamais chegaria. Isso sim é um intento transhumanista. E agora nós vamos também escutar um pouco do relato do Igor, que é um dos voluntários aqui do Ciencion. Oi gente, meu nome é Igor. Eu fiz parte do Ciencion como voluntário. Para mim foi uma oportunidade muito enriquecedora ao longo desse ano, lá em meados do final do ano, lá para setembro, até o final do ano. Para mim foi uma proposta muito enriquecedora que eu vou levar para sempre, porque o Ciencion, ele é o meu podcast de divulgação científica favorito. Assim que eu entrei em contato com ele da primeira vez, eu sempre quis fazer parte, porque é um projeto da UFABC, do qual eu valorizo bastante. Então, para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Gostei muito de participar, de conhecer cada um, e quero sim continuar com esse projeto, se Deus quiser, no próximo ano, dessa vez atuando o ano inteiro.
né, como voluntário também, se precisar, para divulgar ainda mais a ciência. E o meu trecho favorito do Ciencion deste ano, é muito difícil escolher qual episódio eu gostei, porque para mim todos foram excelentes ao longo desse ano, mas eu posso pontuar alguns assim que eu gostei bastante, que foi aquele das constelações, né? Que foi um episódio muito, muito bacana. O episódio também da teoria da relatividade, eu gostei bastante. Mas o episódio que me trouxe mais informações bem bacanas foi a respeito do BCIT, porque nele eu consegui ver coisas que eu não sabia a respeito do meu próprio curso. Então eu acho que o episódio que traz informações sobre como funciona o bacharelado em Ciência e Tecnologia, ele foi inclusivamente muito útil para muitos quesitos. Eu saí recomendando esse episódio para todo mundo que tinha dúvidas a respeito do bacharelado. Então, é um episódio muito legal. Principalmente o trecho, né, em que falam que a gente não pode, que se a gente quiser, né, reaproveitar uma disciplina, a gente fica com a nota maior, alguma coisa assim. Esse episódio que o Igor fala é o Ciencion 101, como funciona o BCIT, com a professora Michele Sato. Esse mínimo para não ser reprovado, a gente entende que a parte, vamos assim, de conhecimento sobre a disciplina você adquiriu, mas a parte de desenvolvimento de habilidades, com certeza ficou bastante falho. Então você tem a oportunidade de fazer de novo a disciplina. Se você quiser fazer de novo a disciplina, porque você não está reprovado, e tiver um conceito maior, que vai ficar no seu histórico, inclusive o seu coeficiente de rendimento, esse conceito maior. Ah, mas eu reprovei na segunda vez que tentei fazer. O que vai permanecer é a primeira vez que você fez, que foi lá o D. Isso eu não sabia, isso é legal saber. Não é comum, né, o aluno que ficou com D, né, tentar fazer a disciplina de novo. Chegamos ao fim do nosso especial de Natal. Nós agradecemos a todos que passaram pelo Ciencion e principalmente a você que nos escuta, e que o próximo ano traga mais perguntas, mais encontros e muito mais ciência. Infelizmente nem todo mundo do Ciencion conseguiu gravar um áudio. Acontece que é final de ano, então acabou que algumas pessoas não conseguiram gravar e tá tudo bem. A gente se encontra em um próximo especial, em um próximo episódio. Muito obrigado a todos, um bom Natal, um bom feriado e um até logo. Esse programa foi editado por João Paulo Mantovan.